deixar um versículo para vocês não já para não ser enganado por falsos profetas, como que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 2. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito no eterno de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo em carne é de Deus. Amém? Então, esse Deus é em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Deus é mais, amém? Amém. Presbítero, só uma olhadinha lá, ver se está transmitindo, né, que às vezes não conecta. Tá? Obrigado. O diácono Luiz já falou que tá? Jéssica, abaixa um pouquinho o retorno, minha filha, por favor. Estava escutando um negão cantando ali, mas canta bonito, hein? Vou botar você para cantar aqui, Wesley, qualquer dia. Qual o microfone? Hã? Esse aqui tá ligado? Mas quem foi que ligou esse trem aqui e não desligou? Não, tinha que ser esses obreiros da pastora, né? Meu Deus do céu. Mas são bem-vindos, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Queria convidar aqui a Vanussa, o casal, para trazer uma princesinha para apresentarmos ao Senhor Deus. Presbítero, você hoje o bebezinho? A bebezinha? Coisa mais linda, gente. Tá falando pro cabra, mas como você conseguiu fazer a menina bonita daquela, hein? É com todo cheio. Eu tenho a senha, pastor, eu tenho a senha. Não tem nada. Fique virado lá para frente, meu filho. Vamos abençoar. Coisa mais fofa. Qual que é o nome dessa coisa linda? Yasmin Eloá. Quer dela para mim? Não? Yasmin, você pode cair em pé, vamos orar a Deus, abençoando. Essa moça estava com medo de morrer no dia do parto, gente, espera de ver, viu? Grandona assim, mas medrosa. Falei, menina, Deus não deu um filho para você para tirar a sua vida, não, fique tranquilo. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar esta criança, Pai linda, Yasmin Eloá, pelo poder que há no nome de Jesus, consagramos ela a Ti e cancelamos tudo aquilo que é contrário à vida dela, todo olho gordo, inveja, olho gordo, nós cancelamos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção para que essa criança viva muitos anos para a glória do Teu nome. Abençoamos a vida dos pais, que dê eles, Pai, capacidade para criar essa criança na Tua presença, no nome de Jesus, e tudo que é contrário à vida dos pais, da criança, venha cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Ungimos, consagramos e abençoamos pelo poder do Cristo a quem servimos, em nome de Jesus. Se você pudesse dar um aplauso ao Senhor, Deus, amém? Você não senta, por favor, não. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, lá, o último livro da Bíblia. Quinta-feira passada nós falamos da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Achou? Tá craque aí, né? O que foi? É bem fácil, né? O último livro da Bíblia. Eu queria fazer um elogio, mas a pastora não deixou não, isso que é muito fácil achar Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, quem achou, fala amém. Quem está perdido aí fala, ai de mim, ninguém hoje, né? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é essa pessoa? Fala, Jesus. Jesus falando: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha revelá-la, falar a cada coração nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, seja repreendido desse ambiente toda inquietação, ansiedade, canseira, tristeza, enfado, que venha cair por terra pelo poder do nome de Senhor Jesus. Toda falta de concentração, Senhor, a pessoa está aqui, mas não escuta a palavra, está repreendida a vida dele e dela pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, eu convido o Senhor a confirmar a palavra pregada com sinais e com muita maravilha nesse ambiente em nome de Jesus. Sei conosco, Deus, sei com a igreja, nós oramos, pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, você pode sentar-se na presença do Senhor Deus. Cadê o diácono Wilson? Está aí? Faz assim para mim, onde está o Wilson? Se eu descer da plataforma, você dirige aí os trem. O nosso tema hoje, querido, sofrimento, mais provação, mais tribulação, que é igual à coroa da vida. Sofrimento, mais de adição, provação, mais tribulação, é igual, o resultado é a coroa da vida lá no céu, amém? Então tá bom, deixa eu descer aqui embaixo, aqui não vou sentar hoje não, que a pastora falou que não era para me sentar mais não. Eu quero ficar aqui embaixo hoje. Mas na quinta-feira passada nós falamos da igreja, de qual igreja? De Éfeso, vocês lembram? O diácono já está resolvendo, outro diácono já está resolvendo aqui, tá? Obrigado. Vou incentivar ele, ver se ele se empolga, né? Imagina, José, pastorzão aí, aleluia, sai Satanás. Diz que toda mulher tem sonho de ter um homem cheio do fogo de Deus, né, mano? Cheio do fogo de outras coisas, às vezes cansa, né? Mas do fogo de Deus, toda mulher tem um sonho, né? E nós falamos da igreja de Éfeso, quinta-feira passada. Jesus, ele vem e fala para o anjo da igreja, o anjo da igreja que é o pastor, é o mensageiro da igreja. Ele trata com o pastor. Deus sempre vai tratar com a autoridade de algum lugar, querido. Eva comeu o fruto, mas com quem que Deus foi conversar? Com Adão. Se um pilotão na guerra lá, se um sargento tem 10 pessoas no comando dele e acontece algo errado, o superior vai cobrar de quem? De quem estava à frente, sim ou não? Então, sempre Deus vai cobrar de quem está à frente. Se o meu lar for para o brejo, Deus vai cobrar de mim. Você que é homem de Deus, você tem uma responsabilidade tremenda de servir a Deus e de fazer com que a tua família permaneça na presença de Deus. Amém? E aí Deus trata com o anjo da igreja. Não é que é anjo de asa, né? Mas é que é uma autoridade da igreja. Tem gente que não respeita o pastor, mas não sei nem por que ele vem na igreja. Porque não respeita o pastor que está ali falando no nome de Jesus, está falando de Deus, né? Então, Jesus fala para a igreja de Éfeso: conheça as tuas obras. E vai falando: olha, volta ao primeiro amor, arrepende-te, lembra-te de onde caíste. Foi falado quinta-feira passada, vocês lembram? No final do curso foi assim: quem quer voltar ao primeiro amor? Quem nunca teve o primeiro amor e quer ter? 8 corajosos levantaram a mão. Nós estávamos umas 70 pessoas aqui, querido. Dói o meu coração, porque eu sei que muita gente está distante de Deus, está desviado do Senhor, não tem mais a graça, a presença do Espírito Santo de Deus, nunca teve o primeiro amor, mas não tem coragem de se expor diante de Deus. Pastor, por que as pessoas não levantam a mão? Uma pode ser Satanás. Um jovem falou para o presbítero idoso: eu queria levantar minha mão, mas um trem assim parece que puxaram a minha mão para baixo. Quem quer, amado? O Satanás, sim ou não? Mas muitas vezes é o nosso orgulho, amado. Poxa, Deus, eu vou ficar de pé aqui, eu vou me expor, as pessoas vão pensar o que de mim? Querido, ninguém está aí para você não, amém? Se você está rico, as pessoas têm inveja, se você que está quebrado, ninguém joga pedra em você. Ninguém está aí para você, mas Jesus está aí para você. Jesus morreu por você, amém? E aí, quinta-feira passada, que eu sei aqui, que tem gente precisando do primeiro amor de novo, umas 20 pessoas, 8 levantaram as mãos. Isso me entristece, querido. Porque tudo que nós fazemos dentro da igreja é pela fé, amém? Você quer receber Jesus, você veio aqui o quê? Pela fé. Não apareceu um monte que vai lá na frente, meu filho. Sim ou não? É pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então toda vez que você vem aqui na frente, se reconciliando, pedindo perdão a Deus, buscando o renovo de Deus, é pela fé, amém? A tua salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. É mediante a fé, não é mediante a emoção, não é porque você chorou na igreja, é pela fé, amém? Então, se você está longe do primeiro amor de Deus, se exponha, querido. Em nome de Jesus, abre o teu coração. Amém? Amém? E hoje eu vou falar da igreja de Esmirna, uma igreja abençoada. Tinha Éfeso, que era uma cidade muito, muito importante, e tinha Esmirna, que era a segunda cidade da Ásia em grandeza, importância, riqueza. E aí Jesus manda uma carta para o anjo, para o pastor de Esmirna. Diz: olha, tem algumas coisas para falar com você.
E Jesus vai tratando com aquela igreja, com aquele pastor. Ele diz que Jesus sempre se apresenta: eu sou o primeiro e o último. Por que Jesus sempre se apresenta como o primeiro e o último? Porque desde a criação do mundo, os primeiros eventos na terra, ele estava presente. E até o último instante que tiver evento na terra, Jesus está presente também, amém? Ele é o primeiro e o último porque ele é o todo-poderoso. Ele é o Filho do Deus vivo, amém? Ele é o primeiro e o último porque tudo está sob o controle das mãos dele, querido. Nada sai do controle da mão de Jesus. Mas por que o diabo faz algumas coisas? Por causa do pecado do crente, porque Deus permite às vezes alguma coisa. Por isso que Satanás faz. Mas Jesus tem o controle de todas as coisas, amém? Jesus é o primeiro e o último porque ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele é onisciente, sabe todas as coisas e ele é onipresente. Não está preso nem a tempo e nem a espaço. É como se fosse o futuro e o passado para ele uma coisa só, porque ele é Deus soberano e todo poderoso, amém? Por isso que ele diz: eu sou o primeiro e sou o último. Lá no capítulo 1, versículo 8, lá desse mesmo livro de Apocalipse, diz assim: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Alfa e o ômega é as primeiras letras do alfabeto grego que foi escrito no Novo Testamento. Eu sou o primeiro e o último de novo, certo, amém? E aí Jesus vai tratando com aquela igreja e com aquele pastor, querido. Ele diz: eu conheço a tua tribulação. Fala para o pastor de Esmirna: eu conheço a tribulação da igreja. Querido, você nunca pensa que você vai estar numa situação difícil, que Jesus não sabe da sua situação. Ele sabe. A nossa impaciência é: Deus, por que o Senhor não fez ainda? O Senhor não está vendo eu aqui não? Chorando, buscando, por que o Senhor não fez? Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que antes de você falar, da palavra sair da boca, Deus já sabe o que você vai falar, amém? Esse Deus é soberano, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, Jesus disse: eu conheço a tua tribulação. Querido, ninguém está passando por luta, por sofrimento, por prova, por angústia, que Cristo não sabe, que Deus não sabe. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus não me tira da tribulação. Porque às vezes a pessoa não tem entendimento suficiente de crer em Deus, né? Ou porque talvez Deus tenha um propósito. Deus tem propósito? Tem. Lá em Jó, você lembra que o diabo entrou e tomou tudo? Jó, porque afrontou Deus. Ele te serve porque ele tem tudo, ele é rico, tudo que ele faz dá certo. E Deus, né? Você toca nele, só não na vida dele, mas o resto ele tocou, levou tudo, só não levou a mulher para ficar infernizando ele. Porque você não nega esse Deus e morre, né? Às vezes acontece isso, né? Você não olha para casar, depois esse bicho fica lá te cutucando. Mas ele diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Por que é uma igreja tão rica e tinha gente pobre dentro dela? Porque aquela igreja era perseguida pelo Império Romano. César era Deus, entre aspas. Requeria tratamento de Deus, de divindade, e aquela igreja era perseguida. Quando descobria que tinha um crente naquela igreja, dava as contas para ele no trabalho e tomava a casa dele, desalojava ele, e ele se tornava uma pessoa pobre, empobrecida, porque servia a Deus, queridos. É algo tremendo. E diz que Jesus também fala e da blasfêmia, de pessoas que se diziam de Deus, judeus, mas que na verdade eram sinagoga de Satanás. Esse grupo fez muito mal para a igreja de Esmirna, querido, porque eles tinham um certo acordo com Roma. Vocês lembram que quem entregou Jesus lá foi quem? Sacerdotes, fariseus, né? O povo da lei, o povo lá da religião. Sim ou não? Vocês lembram disso? Não foi o povo comum, a ralé, a plebe, foi o povão da elite, os religiosos, os padres e pastores da época que entregaram Jesus para ser morto pelo Império Romano. Então, a sinagoga, os judeus tinham um certo acordo com Roma. Eles denunciavam os crentes e diziam: ó, mora lá, está congregando lá. Gente, em muitos lugares do mundo, a perseguição é grande contra o povo de Deus. Amém? Eu quero repreender desse lugar todo sono em nome de Jesus. Por mais cansado vocês estejam, você não vai dormir nesse lugar pelo poderoso nome de Jesus. Deus não vai deixar, amém? Era perseguição demais. O próprio povo judeu entregava os crentes. E eles perseguiam, prendiam e muitas vezes até matavam. Morreu muita gente mesmo. E Jesus fala da sinagoga de Satanás. Pessoas que pensavam que serviam a Deus e não serviam. Essa sinagoga era lá fora da igreja. Mas às vezes tem pessoas da sinagoga de Satanás dentro da igreja. E nós devemos ficar atentos com isso. A primeira coisa que você olha naquele povo que perseguia os crentes da época era rebelião contra Deus, contra Jesus, porque eles até hoje não consideram Cristo como Deus, como Cristo, como Messias. Rebelião é um demônio, querido. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, Deus fala assim para Samuel: porque rebelião é como pecado de feitiçaria, vocês lembram? Todo rebelde, ele é para Deus um feiticeiro. O que o feitiço faz? Ele faz um encantamento na cabeça das pessoas. Ninguém que procura alguém que faça feitiçaria, bruxaria, para abençoar a vida dos outros. Eu vou encomendar um trabalho para as entidades para fazer o fulano muito rico, muito pelo contrário, para desgraçar o cabra, para quebrar a pessoa. Acontece isso muito.
Uma vez eu e a pastora, tem uns 4, 5 anos, nós fomos libertar uma mãe de terreiro num lugar aqui. Chegou lá, nós oramos, libertamos a mulher, e ela ficou tão bem depois. Meu Deus, que paz, pastor, que paz, alegria, né? E fez um café para nós, e pensei assim, será que não temos bruxaria no café não, né? A mulher já estava liberta, né? Falei, vou acreditar nela, né? Tomamos o café, e ela começou a contar para mim o tanto de crente, de evangélico, de cristão, de protestante, que vai atrás desses negócios ainda. Eu falei, não acredito em três, pois eu estou falando para o senhor, se eu quiser eu provo. Mas por que uma pessoa, né, para desgraçar a vida dos outros, desgraçar a igreja, a pessoa está lá cantando e quer derrubar a pessoa lá de cima? Para isso que o seu povo, o meu povo não nos procura. É uma coisa de louco, gente. E todo rebelde tem o espírito da feitiçaria. O que é uma feitiçaria? As pessoas procuram para fazer um trabalho para quê? Para manipular o reino espiritual para que aconteça algum benefício aqui no mundo material. Sim ou não? Está fazendo para casar, para tomar o marido da outra, para ganhar dinheiro, para ficar rico. E assim ou não é? Os ex aqui que já mexeram com esse negócio, sim ou não? Né? Sumiu tudo os ex aqui, né? Ninguém nunca mexeu com isso. Então o que é? A feitiçaria é um trabalho para manipular o reino espiritual, para trazer mudanças, né, a favor da pessoa no reino material. E o feiticeiro é assim. Às vezes a pessoa não está contente na igreja, ele sai falando da igreja, do irmão que estava ali, do diácono, do obreiro, que não deu a mão para ele, o graça e paz. Não fica conversando com o obreiro não, que você chega, pega na mão dele e já entra, porque atrapalha a entrada dos outros, né? Aí a pessoa fala, aquela igreja faz distinção, só porque o outro leiro é rico, eu sou pobre, não pegou na minha mão, e sai, e o feiticeiro, ele sai falando tanto na cabeça dos outros, que chegou a hora que ele convence as pessoas que aquilo é uma verdade. Esse é o encantamento, a feitiçaria, é convencer as pessoas. Né? Se você está recebendo visita de alguém dessa igreja que não leva Deus para você, você não recebe mais, querido. Lá em 1 João, lá em 2 João, diz que é para você não receber pessoas que não tragam a doutrina da palavra de Deus na sua casa. E conta para mim também, em nome de Jesus, pastor, aquele irmãozinho está indo lá, aquela irmãzinha está indo lá, mas está fazendo isso, isso e isso. Eles não vão tratar com essa pessoa de acordo com o que a Bíblia nos ensina a tratar. Amém? Que tem pessoas assim, mas ele se ofende com alguém na igreja, às vezes com o pastor prega um trem aqui, machuca ele sai desgramando. É um feiticeiro. Um parente meu me chamou no zap e falou assim, não gostei do que você falou domingo. Eu falei, o que eu falei domingo? Você falou que parente não presta para nada, né? Eu falei, eu não falei isso não. Falei que a maioria dos parentes são um problema, que parente bom é pai e mãe, e alguns ainda, não são todos não. Aí a pessoa falou assim, mas eu não achei legal. O que as pessoas ficam pensando? Falei, talvez seja orgulho seu, você está imaginando o que alguém está pensando, e isso é orgulho, amém? Isso é um excesso de zelo nosso, amado. Amém? E eu fico tão feliz quando alguém fica chateado, que alguém sai, e eu fico feliz. Mexeu com alguma coisa nele ou nela, querido. Triste é quando a pessoa chega, pastor, que palavra abençoada. Não mexeu nada com a pessoa, foi só emoção. Mas quando alguém sai revoltado, cuspindo maribondo ali, é porque Deus mexeu com alguma coisa nele, amém? Então, nunca vou ficar chateado com você, falar assim, pastor, fiquei chateado, não tem problema não. Você deschateia, domingo que vem você está bem de novo. Eu e a pastora, nós éramos de uma igreja, que quando alguém fala assim, estou chateado, fala assim, deschateia então, vamos continuar andando, amém? Para de bobeira, amém? Amém? Vocês estão aqui? E aí diz a palavra de Deus que Jesus fala, não temas as coisas que tens que sofrer. Imagina, viu um pregador e fala assim, gente, vocês não tenham medo, vocês vão sofrer pra caramba, viu? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, uns de vocês vão morrer, ninguém fica na igreja, mas sim ou não? Mas Jesus é sincero, Jesus não mente para você, nunca. Tem gente que gosta de mentir, de ser bajulado, de que alguém passe a mão nele. Querido, Jesus sempre foi verdadeiro. Lá em Provérbios diz assim, quem fala a verdade manifesta a justiça. Tem gente que quer ir na igreja para, essa igreja aqui vai trazer, gente, vou falar uma coisa para você, eu preciso ter a vida alinhada por Deus a cada dia, amém? Amém? E se você está aqui é porque eu consigo acreditar que você também quer, amém? E aí, Jesus fala a verdade para a igreja, olha, do trem vai pegar para o lado de vocês, essas coisas, não temos as coisas que temos que sofrer, vocês vão sofrer para caramba. Já tinha gente morrendo por amor a Jesus, querido. Você não sabe o que quer servir a Jesus, hoje é maciota, hoje é mamão com açúcar, hoje o cara é secante, nem percebe-se. Não dá para notar a diferença, mas naquele tempo do primeiro século da igreja, você está por fora. As pessoas morriam por amor a Jesus. Conta-se de um bispo da igreja, tal de Policarpo, que foi discípulo de João. João é aquele discípulo que deitava no peito de Jesus, aquele quando Jesus estava na cruz, Jesus olhou para ele e falou assim, João, cuida da minha mãe Maria, tá bom? E Maria foi para cá, e João começou a cuidar de Maria, né? Tanta confiança Jesus teve nele. Então, Policarpo era discípulo de João. E ele já bem velhinho, isso no ano 155 depois de Cristo,
ele foi preso para ser executado. Os soldados chegaram onde ele estava, renderam ele, falaram assim: ei, antes de ser preso, posso oferecer um almoço para vocês, uma comida para vocês? Eu, pode, né? Antes de vocês me levarem, posso orar aqui por um pouquinho? Pediu para orar 1 hora, orou 2 horas. E levaram ele, e o capitão falou assim: olha, Policarpo, você nega Jesus, você exalta César, você fala ave César, glorifica César, que você não vai ser morto, homem. Ele diz: de jeito nenhum, jamais. Nega Jesus. Ele diz: tem 86 anos que eu sirvo a Jesus, ele nunca fez mal nenhum para mim, por que eu iria negar o meu Senhor? E levaram ele. Chegou lá no estádio, o tribuno falou para ele: olha, se você não negar Jesus e renunciar a Jesus, nós vamos queimar você naquela fogueira. Ele foi: então me queime. E ele disse assim para o tribuno: você está delongando muito o seu discurso. Essa fogueira vai me queimar por algumas horas, depois tudo vai sumir, mas o fogo do inferno é pela eternidade. Amém? E aquele tribuno nervoso mandou colocar ele lá no meio da fogueira, e colocou fogo na madeira, e o fogo queimava em volta, mas não queimava nele. O tribuno falou assim: vai lá e assassina o cara. Um soldado veio com a adaga e furou ele diversas vezes, né? E o sangue que saía dele apagava as chamas que estavam em volta dele. Essa é a tradição da igreja, tá? Não está na Bíblia, mas assim, são relatos. Por amor ao Senhor Jesus, querido. Servir Jesus antigamente não era igual hoje, que a pessoa: não vou na igreja não, dando dorzinha de cabeça, né? Amanhã vamos ficar em casa assistindo Netflix, né? Tem uns homens que falam uma coisa para você, rapaz. Tem que morrer e ser crucificado assim, e jogar na ladeira cruz com ele lá embaixo. Gente, a geração de muitas pessoas hoje constrange qualquer crente de 30, 40 anos atrás, constrange, envergonha, porque está difícil o negócio. Ainda bem que você não é assim, mas a maioria está difícil. Servir a Jesus no primeiro século era muito difícil, amado. Conta-se na história também da igreja que uma mocinha de 13 anos foi presa e lançada no Coliseu, né? Até hoje ainda tem lá. O dia que você foi em Roma, você vê aquela estrutura enorme lá, que cabia milhares de pessoas dentro, um estágio. Reginaldo, olha para mim, meu filho, em nome de Jesus, Deus te abençoe, viu? E uma estrutura que cabia milhares de pessoas, e os cristãos, eles eram mortos ali, gladiadores, feras, leões, bichos deixavam com fome, bichos lá em jejum 21 dias, né? E botavam os bichos para comer as pessoas dentro daquela arena. Um espetáculo horrendo, amado, muito feio mesmo. Quem já assistiu aquele filme Ben-Hur sabe mais ou menos o que acontecia. E tinha uma mocinha com 13 anos, que entrou todo mundo para ser comido pelos leões, e o imperador viu aquela mocinha e falou assim: moça, você é jovem, faz o seguinte, vou te dar a oportunidade, pisa nesta cruz e cospe nela e vai embora, e nega Jesus e vai ser feliz. Ela falou: não posso, seu imperador. Como não? Estou te dando uma oportunidade, você nunca vai, né? A única que você vai ter. Não posso, eu amo o meu Jesus. E ele ficou louco: solte os leões! E as feras veio, e quando aqueles gladiadores romanos, eles lutavam, eles tinham que ir até a morte, um tinha que morrer. E quando estava muito ferido, né, pela espada, pela lança, né, ele enfiava a mão no sangue, né, antes de morrer, levantava a mão para César, encharcada de sangue, dizia assim: ave César, salve César, aquele que vai morrer te saúda, né, e caía morto, né. Era uma saudação para o Deus César, né, e o César amava aquele negócio. E veio aqueles leões, e veio e para cima daquela mocinha, e deu uma mãozada no peito dela, arrancou o seio dela fora, ficou só os ossos aqui no tórax. Ela caiu e com muita dificuldade ela levantou, colocou-se de pé, encheu a mão de sangue no peito, na rasgada. Ave Jesus, aquela que vai morrer te saúda, Senhor. E viu o leão e acabou de fazer o trabalho dele. Onde que está aquela mocinha hoje, amados? Junto com Jesus lá naquele lugar. Mas eu fico envergonhado quando eu ouço algumas coisas. Eu fico vergonha de mim mesmo. Até que ponto nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Porque vir à igreja aqui de domingo é muito fácil. Fichinha. Até quem não é de Jesus vem. Às vezes não vem, às vezes vem para abrir o coração para Jesus. Mas nós vivemos num mundo de facilidades. E que Jesus, ele está ausente da vida de muita gente que se diz de Deus, amado. Não é gente perdida na prostituição, no álcool, nas drogas, o bandido, né, o traficante. Não, é nas pessoas que se dizem Deus. Elas não têm Deus. Ela saiu da religião, não sei de onde, e veio para outra igreja e transformou aquilo em uma nova religião, mas não tem um relacionamento com Deus, não tem a presença de Deus na vida deles. Se fosse hoje, amado, entrasse um doidão ali com um fuzil na mão e desse um berro: quem não nega Jesus? Vai papai, que eu vou matar todo mundo. E já matasse uns 2 assim perto ali, né? Pá!
Vai todo mundo para lá. Quem não nega aqui, quem negar pode ir embora. Quem não é de Jesus pode sumir daqui. Gente do céu. Ia ser uma surpresa extraordinária. Porque muita gente está 30 anos aí, dizendo que é de Jesus, nessa hora ele sumiria dali. Perda para quem te quer. Eu não nego, nega não? Pegasse o meu filho ou o seu, botasse uma pistola 380 na cabeça. Vai negar Jesus ou eu estouro a cabeça do teu filho agora? Nega! E o cara com sangue nos olhos, com o diabo nos olhos. Você sabe que se você não negar, ele vai puxar o gatilho. O que você faria, meu querido? Se você tem dúvida, você provavelmente tem uma incerteza no teu coração que você não conheceu Jesus ainda. Você conheceu Jesus histórico, o Jesus da paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, que você até chorou, mas você ainda não teve encontro com Cristo. Porque aquele que encontrou Jesus, ele não nega nem pela vida dele, nem pela vida de ninguém. Ele diz, meu filho, fica firme, você está indo para o céu, daqui a pouco o Pai chega lá também, aleluia! Aleluia, querido, posso entender que você está aqui? Por que isso choca você? Porque provavelmente você não tem coragem de dizer assim, eu não nego Jesus, me mata quem quiser, mas eu não nego Jesus. Muitos não têm. Ai, pastor, mas é meu filho. Pois é, o Filho de Deus foi entregue na cruz por amor a mim e por amor a você. Amém? Pensa nisso, querido. Tem que pôr você é cristão, se você é um cristão de verdade. Jesus estava falando com a igreja de Esmirna, nomezinho difícil. E Jesus falou assim, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Vocês vão ter tribulação de 10 dias. Aqui 10 dias não é um número exato. É que Jesus disse, vai ter um começo, mas vai ter um fim. Eu não deixo passar um dia depois daquilo que eu determinei. Amém? Amém? E aí ele disse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Por que Jesus disse isso para a igreja, amado? Para a igreja que servia a ele? Porque muitos começam bem na caminhada, mas não vão terminar. Começa toda aleluia, glória a Deus, eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo agora. Ô Senhor, eu quero ser usado por ti, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. 6 meses, um mês, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa parece que em vez de ele vai, daqui a pouco daquele zumbi, ele nem sabe porque mais ele diz que crê em Jesus. Perdeu o encanto, perdeu o primeiro amor, querido. Você ama Jesus? Até que ponto você está disposto a morrer por ele? Porque a igreja de Éfeso, de Esmirna, tem a igreja de Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse, que Jesus disse, olha, prepara porque alguns vão morrer. Prepara alguns para a morte. Imagina, Jesus falou para o pastor de Sardes, alguns da igreja vão morrer por amor a mim. Naquele tempo era difícil servir a Deus, hoje não. Hoje tem internet, tem YouTube, não quero ir na igreja, vou assistir um culto muito melhor, pregação muito melhor do que o pastor. Imagina, tem gente sabida no YouTube, tem mesmo. Tem gente boa, tem muito homem de Deus, mas tem muita gente de Satanás também. Tem muita gente muito profeta, que ele só revela se você mandar uma oferta para ele. Manda oferta a ele. Quanto maior a oferta, maior a bofetada, a reveladice. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz assim, de graça você recebeu, de graça você dá. Tudo que é cobrado, amado, não vem de Deus. Eu disse que o sinal do falso profeta é que ele não ama, mas tem outro sinal também que eu esqueci de falar quinta-feira. Ele faz tudo interessado em dinheiro. Se chegar um empresário da igreja, ele fica louco, parecendo uma prostituta perto daquele empresário. Vem para cá, cara, não sei o quê, blá, blá, blá. Por quê? Porque é interessado no dinheiro. Lá em Balaão, vocês lembram que Balaão e a mula que falou? O rei de Moabe mandou falar para ele amaldiçoar o povo de Deus, mas mandou o preço dos encantamentos. Todo falso profeta ele é movido por dinheiro. Amém? Amém? E ele disse assim, eis que o diabo está para lançar à prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Nós falamos aqui, mas olha só, não temos as coisas que tem que sofrer, sofrimento, amém? Diga assim, sofrimento. Aí ele fala assim, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de entre vós, para ser disposto à prova. Fala o quê? Provação, amém? Fala, provação. E aí Cristo fala, e tereis tribulação de 10 dias. Fala, tribulação. É uma escala ascendente. Começa com sofrimento, depois vem para a provação e depois para a tribulação. E nós vamos falar rapidamente por que isso acontece. João capítulo 16, versículo 32, Jesus nunca mentiu para você. Ele disse assim, digo essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo vocês passam por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Jesus nunca mente para você, querido.
Se alguém diz que você vai entregar a vida para Jesus e que vai ser só onda a favor, vento a favor, mar de rosas, é mentira, querido. Na vida de muita gente que serve a Deus passa por luta, a pessoa não sabe o que é, e você vai compreender isso hoje, amém? Aí pensei que a minha vida ia mudar depois que mudou mesmo, que agora você tem o céu, mas tem processo aqui na terra. Quando eu vou fazer batismo, vocês lembram, né? O que eu digo para o povo? Falo coisa ali que se o cara não tiver convicção, ele desanima, né? Ele não quer mais ser batizado. Fala assim, a coisa vai piorar para o seu lado, não vai melhorar não. Como assim? Vai piorar. E já vai fazer pressão em cima de você, para você achar que fez um negócio errado, que Jesus não mudou a sua vida e que piorou a sua vida. Mas depois que você passar por esse processo de provação, Deus exalta você, Deus honra você. Vocês lembram disso? Um casal que nós batizamos faz muito tempo, e eu falei isso para eles. Vieram para a igreja, pastor, eu sou batismo, claro, imagina. E aí, começou, eles sempre brigam, né? Mas começou a brigar em casa, mais em casa, né? E aí sumiu o casal da igreja, eu fui conversar com o homem não me deu muito moral, eu fui conversar com a esposa. Ô minha filha, vocês estão meio sumidinho da igreja, o que está acontecendo, né? Porque pastor tem que fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Ah pastor, porque nós estamos meio desanimados, mas nós vamos voltar, tá? Nós sempre falamos que nós é daí, né? Como é que fala que é do lugar, assim que não vai no lugar, né? Nós sempre falamos daí, mas nós estamos meio desanimados, pastor. Assim, quando nós estávamos na igreja, nós estávamos brigando muito, pastor. Mas aí agora, nós paramos da igreja, e o senhor acredita, nós paramos de brigar, pastor? Eu falei, Satanás está fazendo isso, Você não percebeu não? E o diabo trabalha dessa forma, querido. Faz pressão no cristão, faz pressão, até ele desistir de servir a Deus. Aí ele dá uma trégua e fala, ô demônio, espera ele um pouquinho. E ele vem e mata aquela pessoa nesse descanso que a pessoa está tendo. É coisa séria, amém? E aí eu vou ficar em casa, porque eu vou na igreja, e o diabo está ali engendrando, amarrando a vida da pessoa. Então, falar de sofrimento. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz assim, que você tem a graça não só de crer em Jesus, mas de sofrer por Ele também. Pastor, a gente sofre por Cristo aqui no Brasil? Não. Mas às vezes ainda sofre calúnia, infâmia, difamação, perseguição, certo? Amém? Então, sofrer por Jesus, querido. Não sofrer porque é pilantra, é picareta, porque mexeu com a mulher dos outros, porque está olhando para o esposo da outra, não. Sofrer por amor. Pedro deixa isso bem claro. Olha, que ninguém sofra ninguém sofre por ser desonesto, por fazer coisa errada, mas se é por sofrimento por Jesus, pode glorificar a Deus, amém? Muita gente sofre. Tem um irmão aqui na igreja que já disse dele outra vez, então não vou expor ele de novo. Mas ele, quando se converteu a Jesus, ele foi passar o Natal na casa dos pais e chegou lá todo, a família religiosa demais, e ele chegou lá, pai, mãe, eu tenho uma notícia para vocês. Pode falar, meu filho, eu sou crente, eu me converti a Jesus, eu sou evangélico. Diz que o pai olhou para ele e falou assim, pois eu queria que você tivesse morrido do que ter me dado uma notícia dessa. Vai ser o pior Natal da minha vida, por que você, Você viu uma coisa dessa? Passaram-se alguns anos, agora o pai pede orientação para ele, para ensinar a Bíblia para ele, para ensinar, amém? Gente, isso não é fácil, só quem passou isso, ele sente na pele o que é isso, porque você pode achar que o mundo está caindo, mas você sempre pensa, a minha família é o meu porto seguro, se eu precisar eu corro para lá, amém? E quando não tem mais a família, porque hoje agora você é Jesus, você é um protestante, como dizem, de forma jocosa, muita gente não tem estrutura para passar por isso. Muita gente não consegue, mas poxa vida, meu pai me excomungou, meu pai me renegou porque entreguei minha vida para Jesus. Aí qualquer pressão de Satanás, a pessoa vai dizer, mas será que valeu a pena? Meu Deus, eu abri mão de tanta coisa para servir a Jesus, perdi até minha família, o amor, por isso que eu falo às vezes que parente tem, não é porque todo mundo é ruim, querido. A Bíblia diz que o Satanás cegou os olhos de quem? Os incrédulos. Então tem muita gente cega, mas que parente quase sempre é coisa boa, não. As maiores invejas estão perto de você, são seus parentes que têm inveja de você, e você não acha, você não pensa isso. Não, deve ser o fulano, não, deve ser o concorrente, não, é gente perto. A gente não vê isso, mas aí Jesus fala de sofrimento. Presbítero Douglas, você que está abrindo o bocão aí, lê para mim, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Deixa eu ver se esse trem funciona aqui. Jéssica, libere o canal se estiver fechado, tá? Amém? Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém. Se você sofre como um cristão, não se envergonhe, glorifica a Deus com o nome de Jesus, amém?
como cristão, querido. Não pode ser por ser, né, já falei aqui, trambiqueiro, comprou, não pagou, mexeu com a mulher dos outros, está mexendo com família, com o filho dos outros. Não pode ser em nome de Jesus. Amém? E diz também da aprovação. Para que Deus prova, pastor? Para Deus aprovar. Amém? Deus tem direito, amado. Ele criou você, Ele te deu vida, Ele que te sustenta, então ele tem direito de provar você e a mim quando Ele quiser. Sim ou não? Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 e Tiago capítulo 1, versículo 12 diz isso, que é para você ficar alegre quando você passar por esse tipo de coisa. Lê para nós aí, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 e Tiago capítulo 1, versículo 12. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. É para você ficar muito alegre quando você receber a bênção? O dinheiro estava preso lá e foi liberado para você? Você comprou uma casa nova? Trocou o carro? Casou, você que é solteiro ou solteira? Recebeu a cura da doença? Não. É quando você passar por provação. Diz a palavra de Deus. Agora você diz por quê? Sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por que Deus faz você passar por provação? Para você ser perfeito e íntegro, em nada deficiente, amém? Então toda aprovação na vida do cristão tem um sentido, amado. Não é por qualquer coisa, tem algo que Deus está fazendo, Deus está aperfeiçoando aquela pessoa. Tiago 1,12, por favor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Feliz o homem que suporta a aprovação. Vai lá. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual... Para que Deus aprova? Prova para aprovar. Depois ele recebe a coroa da vida, depois que passa pela aprovação. Amém? Então compreenda, sofrimento, aumenta mais um pouquinho, vai para a aprovação e depois chega a tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4, se você puder abrir. Enquanto eu leio aqui Provérbios 17, 13, falando ainda de provação. Provérbios 17, 3 ou 13, não sei mais o que eu falei aqui. Já descobri aqui. Acho que é 13. 3. Provérbios capítulo 17, versículo 3. O crisol prova a prata. Era um produto que lançava lá na prata no fogo, para separar a sujeira da prata. E o forno, o ouro. Mas aos corações prova o Senhor. Amém? O seu coração vai ser provado por Deus, é provado por Deus, foi provado por Deus. Amém? Vai lá, presbítero, por favor, me ajude aí. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perseverança, experiência e esperança. O resultado da tribulação na vida do crente é esse, amado. Certo? Amém? Deus não está brincando com você, vou fazer essa pessoa sofrer, vou botar ele nessa situação. Não, tem um propósito divino em tudo o que o cristão passa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4, presbítero. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você passa pela tribulação, Deus te consola nela para você consolar quem está passando também, amém? Vocês estão entendendo a mente de Deus, o processo aí? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 2 páginas para frente aí. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nenhuma tribulação é para sempre na vida da pessoa. É só um momento, é só uma fase, é só um instante na vida da pessoa. Mas como nós não temos capacidade de suportar a tribulação, aí a gente se desespera, blasfema do nome de Jesus. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, para encerrar, por favor, essa parte. 1 de Pedro 2, 21.
E porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Amém. Jesus sofreu no vosso lugar e deu exemplo para você seguir os passos de Jesus. Sofrimento, amém? Pastor, é ruim, mas isso é real, querido. Os coaches, né? Os que só falam coisas agradáveis, né? Coisas que exaltam o ego da pessoa, a alma da pessoa, porque ninguém diz que você tem cruz para carregar, você tem que perdoar a pessoa que te feriu, você tem que pagar aquilo que você deve, você não vai ver nenhum coach no YouTube falando isso para você. Mas sempre, né, você é muito amado, você é muito querido, você é tchutchuquinha de Jesus, sabe? Isso aqui é palavra, meu Deus, não é aquelas coisas que eu escuto na igreja não, né? Você nunca vai ver essas pessoas falando uma palavra de confronto, é sempre aquilo para massagear o ego. Jesus morreria por ti outra vez, nunca mais Jesus vai morrer por ninguém nessa, né? Jesus não desce dessa terra mais, querido, mas essas pessoas sempre têm uma palavra agradável, né? De bom paladar para as pessoas. Nem sempre a palavra de Deus é agradável, querido. Muitas vezes ela choca, ela confronta, ela bate, mas ela também consola, ela exorta e ela levanta, amém? A Bíblia diz lá em Atos capítulo 11 que depois da tribulação de Estevão, os cristãos que fugiram da morte foram para Antioquia. E lá em Antioquia, os crentes, os leigos, os normais, eles faziam milagres e pregavam o nome de Jesus. Fez um alvoroço tão grande naquela cidade que eles passaram a ser chamados cristãos lá em Antioquia. O primeiro lugar que eles, né, foram conhecidos como cristãos foi em Antioquia. Cristão quer dizer um pequeno Cristo. Então é muita responsabilidade. Quer dizer, eu sou cristão, porque ele tem que ser um pequeno Cristo. E Estevão, se vocês lembram a história, lá em Atos capítulo 7, versículo 60, ele foi apedrejado por ser de Jesus. E se levantou uma perseguição muito grande contra a igreja. E todo mundo fugindo, e por onde eles iam, eles passavam e falavam: Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é o Messias, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus né? E tudo, Jesus era pregado. Muitas vezes Deus permite tribulação na igreja, na nação, para os crentes se despertarem, amado. A igreja muitas vezes está acomodada, não fala de Jesus para ninguém. Não sei como que alguém consegue ficar em pé na fé sem falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa durante uma vez na semana. As pessoas não falam de Jesus, amado. As pessoas não dão testemunho de Jesus, e as pessoas não oram por ninguém. É incrível um trem desse, e o cara se diz cristão. Eu sou cristão, pastor. Você orou por alguém essa semana? Não. Você falou do amor de Jesus? Não, né? E eu sou cristão? Não, querido, você é religioso, não é cristão. É o cristão nominal. Eu sou da igreja A, B, C, D, E, F, G, H, K, não sei o que, mas não. Um cristão, um pequeno Cristo, ele não consegue dar uma coceira nele, ele tem que falar do amor de Jesus. Ele fala: Jesus te ama, cara. Você é doido, mas Jesus continua te amando. Estou perguntando a você, eu estou falando, Jesus te ama, amém? Você se torna uma pessoa chata para Satanás e para muitas pessoas, porque você não tem vergonha de dizer assim: Jesus te ama, eu amo, entreguei minha vida para ele mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Aleluia, tem alguém aqui? Se eu te dizer assim, esse ano você vai comprar casa nova, você vai trocar o seu carro de 10 anos de uso para uma Hilux Zero, tá pegando fogo, derrubando cadeira para todo lado. Mas essas palavras não movem com o coração da igreja. E muitas vezes a gente sai da igreja chateado ainda. Poxa vida, o pastor falou uma palavra daquela, devia ser o quê? Né? Uma ceia, né? No final de ano, mas hoje não, né? Pois é. E assim são as pessoas, assim sou eu e assim é muita gente também. Querido, Jesus disse que o vencedor não conhecerá a segunda morte. Que segunda morte é essa? Alguém sabe? O inferno. Alguém falou inferno aí, está certo. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus fala que você não devia temer a morte, devia temer aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Amém? Jesus diz isso. Mas lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, Jesus fala da segunda morte, que lá é lançado todos aqueles que não creram em Jesus, são abomináveis, adúlteros, enganadores, idólatras, vão ser todos lançados lá dentro, e o Satanás junto com eles. Então o lago de fogo, o lago que arde com fogo e enxofre é a segunda morte. Você que é de Jesus, você não vai passar pela segunda morte. O dia que você morrer aqui com 120 anos, você parte para estar com Jesus, amém? Amém? Pastor, tem um sono eterno? Não. Isso é doutrina de alguns lugares. Tem um sono lá, pastor, que não existe. Pegaram o texto de Apocalipse, que as almas dormem debaixo do trono de Deus.
Isso não é verdade. Jesus disse para aquele ladrão na cruz lá, ele disse o quê? Depois que você morrer, você vai entrar no sono profundo, tá? Até o dia que eu te acorde. Sim ou não? O que Jesus disse? Então Jesus mentiu para nós, amados. Se essa doutrina é verdadeira, Jesus contou uma mentira terrível para nós. Então assim, vamos ficar na Bíblia, amém? Às vezes a gente pede coisa errada lá e a gente está até falando para os outros das coisas erradas. Amém? Você está aqui ainda? Ao vencedor não conhecerá a segunda morte, querido. Nós não conheceremos a segunda morte, porque a segunda morte é para o diabo, para os anjos dele e para todo aquele que não creu e nem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Amém? Eu creio que você está aqui, você crê em Jesus, você entregou sua vida para Jesus, então tenha paciência no sofrimento, na provação e na tribulação, se vier sobre a tua vida. Talvez nunca venha, mas se um dia vier, você tem que dizer: eu sei que vou sair dessa melhor do que eu entrei. Eu sei que quando eu estiver aqui, eu vou glorificar o meu Deus. Eu sei que quando eu estiver aqui, eu estou dizendo: bendito é o nome do Senhor. E se eu perder alguma coisa, eu vou falar igual Jó: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? É tão fácil cantar aqui na frente, né? Se Deus fizer, se Deus não fizer. É tão fácil, né? E quando tem pega para o nosso lado, amado? Quando eu fechei a empresa, e aí nós tínhamos 2 carros e uma bis. Para pagar as contas eu vendi os 2 carros e a bis da mulher. E você quer ver a mulher ficar brava com você vê alguma coisa dela, fica uma onça com você, né? E eu fiquei a pé. Nunca tinha ficado a pé, em muitos anos, com mais de 25 anos, nunca tinha ficado a pé, eu fiquei. Que vergonha, gente, você entendeu? Só quem passou por isso sabe como que é constrangedor, né? E aí, eu falei: Deus, eu tô a pé, Senhor, me arruma alguma coisa, né? E aí no segundo dia que eu estava a pé, eu peguei lá um mototáxi, né, e era um conhecido meu lá da antiga igreja, um cantor lá. Aí, até Rogério é o nome dele, esposo de uma menina moreninha. Aí ele foi me levar em casa. Aí eu falei: Rogério, você não sabe se quem tem uma moto aí para emprestar, para alugar, não? Que eu tô a pé, cara. Ele falou: pastor, eu tenho uma parada lá em casa. O senhor não quer, não? Eu falei: quero, claro que eu quero, vamos lá buscar. Chegou lá, a mulher dele ficou brava, porque acho que aquela moto cheia de mulher dele andava, né? Ô mulher, vamos emprestar a moto aqui, pastor. A tromba, né? Mulher é um ser assim, né? Um ser diferente, né, gente? A gente faz as doiduras e elas não apoiam nós, né? E aí eu botei, só que era uma YBR, não sei quem já teve YBR, alguém já teve aqui? E ela não era partida, que tem uns que é bozinho que é partida, né? Era aquelas mais velhinhas no pedal, gente do céu. Quando eu dava para pedalar aquele trem, aquele troço voltava, né? Ia bem na minha canelinha aqui. Já orei em língua estranha 3 vezes, né? Eu tinha uma XLR uma vez que também era assim, né? Ela dá um soco, né? E se você não prestar atenção, ela volta e bate na canela. Mas pense, gente, dá vontade de xingar, mas orar no livro estranho para poder não xingar, né? Aí que negócio, né? Fiquei com aquela motinha um tempo, uns 2 meses, até Deus, não sei se comprou outra moto, um outro carro, mas foi uma bênção aquela moto, salvando as cacetadas na canela, né? Mas, gente, e quando você não entendeu ainda o porquê porque Deus, não estou entendendo nada, Senhor, por que estou passando por isso? Não estou treinando minha mulher, nem meu esposo, não sou trambiqueiro, não sou fofoqueiro, não mexo com coisa errada, por que eu estou passando por isso? É hora de você entender que o cristão tem sofrimento, tem provação e tem tribulação com ele também, amém? Se você eu quero animar você, tem algo lindo para acontecer na tua vida e através da tua vida. Pastor, e se eu morrer, você vai morar com Jesus no céu? Amém? Você vai ser promovido desse plano? Amém? Você está aqui ainda? Então tá bom. Você pode ficar em pé, por gentileza? Vou ler para você aqui Romanos capítulo 8, versículo 35. Se alguma coisa falar no seu coração, gente, porque talvez você está louco e vai embora para descansar, você fala amém, eu creio. Amém? Calma aí, porque eu venho não enxerga no escuro não. Romanos 8, 35. Vou ler do 31 aqui. Paulo falando para a igreja de Romanos. E o tema é as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo, ou espada? Como está escrito:
Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou ler de novo aqui, eu risco aqui. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou? Jesus. E quem que nós somos mais do que vencedores? Pois é, mas aqui diz aqui, olha só, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, amém? 38, porque eu estou bem certo, Paulo falando, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Filho do Deus eterno e bendito, amém? Nada pode te separar do amor de Deus. Se a tua mulher que você ama diz assim, larga Jesus, eu largo Jesus, aí você espera descendo, como diz o povo aqui, pode ir embora, do meu Jesus eu não largo. Se Deus me disse, se a minha mulher falasse outra vez para mim, na hora, é Jesus que eu quero, amém? Querido, vamos viver por Jesus e com Jesus, e se preciso morrer por Jesus. Pessoas negando Jesus por causa de uma prostituta, de um cigarro, de um copo de cerveja, de uísque, por um acesso à pornografia, por um engano, por uma mentira, por uma fofoca, por uma traição. Aprenda, em nome de Jesus, a ser um cristão de verdade. Deus, não importa o que aconteça, eu sou teu, nada vai mudar isso. Se eu tiver que morrer por amor, Senhor, eu morro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Querido, quando Deus vê isso em seu coração, as coisas começam a acontecer na tua vida. Deus sabe que você pode passar pelo sofrimento, pela tribulação, pela provação, e que você vai continuar sendo dele. Você não vai negar ele. Uma mulher de Paraná, o filho ficou com câncer e morreu. E as pessoas não entendem. Mas eu pedi para Deus, eu orei, pedi oração, por que morreu? Porque Deus é soberano, mano. Se a pessoa está pronta para ir, ele vai mesmo, amém? E aí, ela pegou a Bíblia dela e tacou no latão do lixo. Esse Deus não existe, ele não presta para nada, não salvou o meu filho, e pá, na lata do lixo. Uma outra lá, o filho também com câncer, buscou ajuda nas igrejas inteiras, passava nas igrejas pedindo oração, dando foto do filho, nome do filho, e todo mundo orando, pessoas jejuando, e Deus curou o rapazinho do câncer. E aí o que ela fez? Foi no centro de bruxaria, agradecer os guias pela bênção recebida. 6 meses depois o rapaz morreu. Que ele não confunda as coisas, amém? Não seja feiticeiro, seja uma pessoa de Deus. Tem crente que é encantado com esses trem. Vou ver aqui o meu signo, o que diz hoje, né? Signo de câncer, não sai de casa, o caminhão vai passar por cima. Ai meu Deus do céu. Aí liga pro chefe, ei chefe, eu estou passando muito mal, estou com a diarreia doida aqui hoje não, porque a pessoa é manipulada pelas coisas. Amado, vamos ser de Deus de verdade, amém? Eu não preciso provar para você que eu sou de Deus, mas os frutos que tem que ter na minha vida vão provar que eu sou de Deus, amém? A minha mulher, que é a pessoa mais crítica da minha vida, é a minha mulher, que é a única que tem coragem de falar as coisas para mim de verdade, ela tem que ver que eu sou uma pessoa de Deus. A minha filha casada tem que saber que eu sou de Deus. O meu filho que está crescendo dentro de casa tem que saber que eu sou de Deus, amém? Queremos reconhecimento lá fora, mas muitas vezes nós não temos dentro da nossa casa, e queremos que as pessoas reconheçam como homens e mulheres de Deus. Você está disposto a morrer por Jesus? Sim ou não? Não, eu só escutei lá no fundinho lá. Você está disposto a morrer por Jesus? Sim. Então vamos começar a resolver a nossa vida? Não vou nem falar o que está de errado na vida das pessoas. O pessoal acha, pastor está batendo em cima. Não, mas eu sei quando eu estou errado e você sabe o que está errado na sua vida. Resolva a tua vida, amém? Está devendo lá fora, procura o credor e se não tem condições, parcela lá, para ele saber que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa honesta. Está amaziado, conversa com a patroa, vamos casar, mulher? Ai, pastor, não tem dinheiro para você a igreja, faz uma vaquinha para você casar. E agora a desculpa vai ser o quê? Precisa não, pastor, precisa não, deixa esse dinheiro para usar para alguém que precisa mais do que eu, né? Vamos resolver a nossa vida, querido, amém? Vamos alinhar a nossa vida com Jesus. Pare de falar mal dos outros, pare de guardar mágoa no coração. Você sabe que você sente tanta dor quando alguém fala de você? Porque você está vivo demais. E todos nós temos que estar crucificados com Jesus na cruz dele. Paulo diz isso, estou crucificado com Cristo. Está sentindo muita dor? Me criticaram, me falaram mal de mim, pastor, não sei o quê, porque a pessoa está viva demais. Morto não sente dor, sente? Você chega na cara do morto e pá na cara dele. Ele vai ver, olhou, está batendo por quê? Faz isso? Porque ele está morto, querido. O cristão bom é aquele que é morto, aquele que já morreu.
Você está na prova, na provação, no sofrimento, tem gente te fustigando, você está bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Querido, eu quero crescer esse ponto. Não digo para você que eu estou pronto, não. Essa é uma hipocrisia grande minha. Aguenta aí, Robson. Novo, cara novo desse. Hein? Não estou pronto também não, querido, mas eu vou caminhar em nome de Jesus. Eu quero ser essa pessoa, querido. Não quero ter vergonha quando eu leio a história da igreja e ver que um mocinho de 13 anos morreu espedaçado, comido por leão, por não negar Jesus, amém? Eu quero dizer, Deus, eu também faria isso, Senhor, em nome de Jesus. E Deus sabe que quando você falar que não vai ser mentira, amém? Amém? Você está aqui ainda? Vamos cantar um pedacinho de hino aqui, senão você vai me expulsar daqui. Por gentileza. Erga a tua mão para o Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos orar agora. Você pode baixar o som aí, por gentileza. Vamos orar. Se você puder botar a mão no coração, nós vamos orar abençoando a tua vida e eu vou orar. Esmirna quer dizer mirra, resina que produz aroma agradável. Amém? 2 Coríntios capítulo 14, 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15 diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Você tem um cheiro agradável que é o perfume de Cristo. Amém? Mas para produzir o aroma, diz, abaixa por favor, diz Mirna, desliga o cachoeiro aqui, o óleo da unção aqui, ele veio de onde? Vocês lembram? Da oliveira. Para produzir ele tem que espremer ele, amém? Amassar ele todinho, com uma pedra enorme, colocar em cima das... Vocês lembram disso? O suco de uva da ceia aqui é símbolo de quê? Do Espírito Santo. Para produzir ele tem que pisar as uvas, amém? Amém? Querido, o sândalo tem perfume, mas você tem que cortar o tronco dele. A rosa cheira mais depois que você destrói ela nas mãos. Não queira processo de Deus, não queira ser tudo aquilo que Deus tem para você ser, sem não querer passar pelo processo. Tem processo, tem dor, muitas vezes tem lágrimas, mas Deus diz: eu estou contigo, você vai ter vitória, amém? Está na hora da gente parar de ver um cristianismo, mas como assim, eu vou para ficar rico, eu vou para ter minha família de volta, eu vou para ser feliz. Não, se você é de Jesus, você já é feliz, tendo, não tendo, estando no céu, você já é feliz em nome de Jesus. Você pode erguer sua mão para o Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Cada pessoa que está aqui, eu oro para que, não só eles, mas eu também, te ame até o ponto de morrer pelo Senhor, se necessário for. Pai, em nome de Jesus, em nome de Cristo, Senhor, quanta admiração pelos mártires da igreja, Senhor, homens, mulheres, crianças que morreram e disseram: não, eu não nego Jesus, eu amo Jesus, eu sou de Jesus, e se eu morrer não tem problema, eu vou morar com Jesus. Meu Deus, bendito é o teu nome. Senhor, gera isso no nosso coração, Pai.
Igreja não pode ser um lugar só de reunir pessoas, é um lugar de pessoas decididas a morrer por amor a Deus. Deus nos ajuda em nome de Jesus. E tudo que é contrário à nossa vida, Pai, tudo que nos faz nos prender às coisas, ao dinheiro, e seja lá o que for, distração, streaming e redes sociais, seja repreendido na nossa vida esse demônio do inferno pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pai, que o nosso maior encantamento seja Jesus. Ao dormir, Jesus está conosco. Ao acordar, bendito seja o Senhor, porque eu estou vivo. Senhor, nos ajuda a chegar a esse ponto de intimidade, de maturidade, de temor e de amor ao Senhor, no nome de Jesus. Pai, guarda a nossa vida, Senhor. Se alguém aqui já passou por tudo isso, bendito seja o Senhor, porque deu vitória. Se alguém aqui vai passar ainda sofrimento, provação, mas seja com esta pessoa pelo poder do nome de Jesus. Quando ela pensar em desistir, o Senhor diz para ela: não desista, eu venci, você vai vencer também, aleluia. Seja conosco, Deus, em nome de Jesus. Deus, domingo é cedo, Senhor, Pai. Muita gente não vai vir porque está em pecado, porque não se arrependeu, porque não está casado, porque não quer pedir perdão. Deus, muda o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos a ter um coração reto diante de Ti, um coração disposto a morrer por amor de Jesus, Pai. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos e te aplaudimos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar por um minutinho só, por gentileza.